Agora, você fez um trabalho, cara, que eu considero a maior série de todos os tempos. Né? Quando me perguntam, eu falo, cara, a maior coisa mais incrível de audiovisual que eu já vi na vida foi Breaking Bad. Cara, que coisa fantástica aquilo, né? Eu acho que é uma das melhores séries. Eu considero as duas melhores séries, essa e o Família Soprano. Soprano também. Mas o final do Soprano eu achei Mas é muito bom, né? muito Muito bom. bem dublada. Muito Bem bom, dublada. É o pessoal do Rio, assim, escolhido a Foi dedo. o Pietro Mário, né? Não me lembro quem é o Pietro elenco, Mário, que que eram os fazia o Capitão dubladores. Furacão. Lembra o Capitão Furacão? Sim. Que era ele e a Elisângela? Sim. Pietro Mário fazia o Capitão Furacão, que fez o Gandolfini, né? Sim. Que fez lá o Gandolfini. Eu dublei o principal. Gandolfini aqui depois, mas ele morreu, né? Logo. Cedo, né? Fiz um filme dele só aqui. Eu fã desse ator. Maravilhoso. Muito fã desse ator. Mas, cara, Breaking Bad, cara. Breaking Bad? Eu nunca vi nada tão incrível na TV, porque é uma série, cara. São vários fatores, né? Sim. Primeiro, a transformação do personagem, né? Ele começa como um pacato professor de física. Química, né? Que tá doente, né? Tem câncer, tá pra morrer. Ele acha que tá pra morrer. Exatamente. E aí o cara vira um... O cara vira um monstro, né? Ele vira um bandido. O cara é inacreditável a transformação do personagem, cara. Não, o pior é que ele vira isso e você torce por ele. Porque são os anti-heróis. Nós estamos nas fases do... Mesma coisa o Soprano. O cara é um mafioso... Que fazia psiquiatria. Ele fazia psicanálise. Psicanálise. Não, e era um filho da puta, era um assassino. Mas você torce por ele. O Dexter, mesma coisa. Pois é, o Dexter, você fala? Que é um serial killer, né? Sim, eu ia fazer o pai do Dexter, fiquei com medo de fazer. Porque o pai dele, o que ele faz? Ele vê que o menininho começa a matar as cachorras lá, ele começa a sumir as cachorras do bairro, e ele descobre que está enterrado lá na casa dele, então ele descobre que o filho dele está fazendo isso. Ele descobre que o filho é um serial killer de criança. Sim. E ele prepara o filho para ser um assassino do bem. Eu falei, gente, assassino do bem, eu não tenho espírito para isso, porque imagina, esse pessoal que está envolvido com isso daí vai me colocar como um santo para eles. Eu tenho um pouco de medo de me aproximar desse pessoal. Entendeu? Não, dá medo mesmo. A abertura me assustou. Você chegou a ver a abertura do Dexter? Ele acordando? Não. É ele acordando, aí tem uma mosca assim que está passando no... Ele, paf, na mosca. Aí eu falei, já é violento, né? Aí ele vai tomar banho. Aí tem umas coisas assim, meio do filme do Hitchcock, do Psicose. Sei. Ele tomando banho, ele vai levantar a camiseta vem passando na cara dele, assim, meio aquela coisa sufocando. É como se ele estivesse se matando ou matando alguém, sabe? Já sugerindo a coisa. Aí depois ele vai comer um ovo, aí ele pega a faca e corta a parte da gema do ovo, assim, como se estivesse cortando um olho. Sei. A hora que eu vi aquela abertura, eu falei, não quero não fazer isso, não quero me aproximar dessa coisa, não, tá tudo certo. Porque aí é complicado, né? Você começa a ser o personagem que fez aquilo. O pessoal confunde muito, eu não tenho nada a ver com os personagens que eu fiz. Nada a ver, você é só um intérprete. Mas você não sabe quem está se aproximando de você, com quem está pensando. E aí eu fiquei com um pouco de medo de as pessoas acreditarem que eu era uma pessoa que protegia os serial killers, entendeu? Eu falei, não, aí eu acho que eu não tenho cacife ainda para... Eu era muito jovem, eu não tinha cacife ainda para fazer um personagem segurar uma onda dessa, né? Sei. Mas o Breaking Bad, cara, imagina o quão gostoso deve ter sido você fazer, né? Porque o cara é um puta ator, né? A gente começou a dublar pela terceira temporada. Então eu não tinha muita noção do que era. Mas por quê? Por quê? Não sei, veio pra gente talvez como teste para ver se dublava o resto, não sei como é que foi a coisa. Porque já tinha sido lançado o DVD dele sem dublagem nenhuma. Aí o que eu fiz? Comprei o box, comecei a assistir. E para ver como é que era, onde é que ele estava e para onde ele vai, o começo dele, né? No começo foi muito complicado dublar ele. Muito complicado porque ele tinha câncer e tossia o tempo todo. E aquela tossida que vem daqui de baixo e dublando. Cara, é complicado. Você tem que tossir, né? É um exercício. Tossiu lá, você tem que tossir aqui. Tossir aqui. E era sabe aquela tossida que vem o estômago na garganta? Sei. Dublagem tem essas coisas, cara. Tem umas coisas cansativas, assim. Muito, muito, muito complicado. Mas o lance que ele pega a gente é que ele é um professor normal, um cara normal, pacato, pai de família, até meio frouxo, né? Um cara catão. Aí ele se descobre com câncer.
Aí ele acha que vai morrer. O cunhado dele leva ele para assistir uma batida que trabalhava no. O cunhado é policial, né? Policial. Aí ele encontra o moleque, que foge, ele para na casa, na calçada, os caras invadem a casa, do sótão pula um garoto, fugindo do pessoal, cai do lado dele, ele vê, era um ex-aluno dele. Aí ele achou esquisito, o menino falou, poxa vida, era meu aluno. Mas o menino já tinha saído da escola, não estava mais. Mas tinha sido aluno dele, de química. Aí ele vai ver o que aconteceu, o cunhado dele leva ele para ver a batida que deu. Tem muita grana que eles pegaram. A situação dele é o seguinte, ele está com câncer, o filho dele é meio, qual que é um problema, fala assim... Ele tomou um cano também do sócio, né? Não tinha um negócio desse? Não, ainda não. Ele era professorzinho só, não tinha sócio de nada ainda. Tem um menino que tinha uma deficiência, a mulher dele estava grávida e a casa estava hipotecada. Ele achou que ia morrer e deixar aquele pessoal todo daquele jeito. Aí ele vê como é que o pessoal ganhou tanta grana, e aí o cara fala assim, é que eles estão fazendo uma metanfetamina. Ele falou, eu posso fazer isso, né? Faço uma melhor. Uhum. Aí ele vai lá catar um menino e fala assim, eu vou fazer vou deixar uma partida aí para você vender, você pega metade, sei lá, uma porcentagem é sua, o resto é meu porque eu vou deixar para minha família, não sei o que e tal. E aí ele faz, só que dá certo. Faz a melhor metanfetamina Dá certo. E aí ele fica, o pessoal tudo querendo, ele fica desesperado, porque nessa primeira, dá problema, ele perde grana de fazer isso, ele contrata aquele trailer que vai para o deserto, para o laboratório dele, e sempre com dificuldade, e ele não consegue, aí tem prejuízo, aí ele consegue fazer a boa, aí ele ganha uma puta grana, aí ele começa a fazer, e aí, bicho, aí ele está envolvido, aí ele não consegue sair mais. Mas a coisa é tão bem feita. É muito bem feito, cara, é muito bem feito. Aconteceu isso no momento em que havia greve de roteiristas nos Estados Unidos, e eles contrataram quase todos os roteiristas que estavam desempregados. Cada episódio era dirigido por um diretor, um roteirista. E era uma coisa muito, 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 muito de um nível absurdo, de bom muito, mesmo. Cara, muito bom. Sabe? E uma coisa que me chamou a atenção é que todo episódio, sem exceção, tem um puta gancho pro próximo. Sim, sim. Todo final de episódio... E não tem barriga. Você quer ver o próximo, porque os caras terminam de uma forma... não tem barriga, não tem. Se você chega na segunda temporada, termina a segunda temporada, você entra no 3, você não quer parar de ver mais. Cara, eu me lembro que eu vim fazer um evento aqui, em São Paulo, estava morando no Rio, e colocaram... Eu e minha mulher vimos fazer aqui um evento. E colocaram a gente num motel. Olha, a gente tem uma parceria com... Posso ficar num motel? Não, lugar nenhum. De jeito nenhum, pô. E a gente trouxe, na época, a caixinha da acho que era Apple TV. E a gente ficou 4 dias, nós vimos 2 temporadas, a gente ficou no motel, a gente não fez nada no motel, a não ser ver Breaking Bad. Caraca. Compulsivamente. Dia, a hora que a gente tinha livre... Nós vimos 2 temporadas, assim, em 4 dias, cara. Uma coisa de louco, de tão louco que a gente estava. Cara, é muito, muito... Porque dentro da gente, a gente começa a ficar multifacetado também. Exatamente. Porque, não, ele tem razão de ter feito isso. Se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Você vai se identificando. E a transformação do certo? personagem... Não tá certo. É sensacional, aí, cara. Tem um momento em que você começa a perceber que ele é a pessoa mais honesta que tem no elenco todo. Aham. A mulher dele é sacana. A irmã da mulher dele da mulher dele é sacana. O cara que trabalha na DEA é sacana. E ele era o único que era o bonzinho, o corretinho de lá. Aí ele começa a falar assim, não, então agora vai aparecer o Heisenberg. Aí quando ele vira, passa o chapéuzinho, começa a botar óculos. A hora que ele vira o Heisenberg... Ele vira um mafioso, cara. Ele vira, nossa senhora. Assustador. Não dá pra falar muito mais, porque não dá spoiler, né? Porque o pessoal que vai assistir... Bom, se bem que tem gente que assistiu já pela 7ª vez. Né? Eu não preciso ver de novo, cara, porque a gente vai esquecendo também, verdade. Né? E depois teve o spin-off, não sei se você fez, o Better Call Saul. Fiz Fiz o finalzinho que ele aparece, né? Que é a série do advogado dele, que é um personagem espetacular. É uma outra parte, é um spin-off maravilhoso. Cara, é muito Nem bom. parece spin-off. Porque o spin-off, ele conta a história do advogado e ele vai... As 2 séries vão se juntar.
E elas vão se cruzando aos poucos, aparecendo. Aí você vai chegando numa hora e fala, peraí, agora ele conhece o cara e... Nossa, e o ator é muito bom também, né? Muito. Que faz muito bom. É o Jerry Oderking, que é alguma coisa assim. E esse cara... Francisco Bretas que dublou. Exatamente, que ele tem uma cara de bobão, né? Esse ator, mas esse cara é gênio. Muito. E esse cara é escritor, ele escrevia Saturday Night Live, o ator que faz o advogado, ele é espetacular. A namorada, cara... que faz a namorada dele também, puta atriz, fantástica. E ela estrela junto com ele, sem parecer que é estrela. Uhum. Ela deixa ele brilhar, né? E ela é o porto seguro dele. Ele sem ela não seria aquilo. É aquilo que a gente fala da escada, que não é exatamente uma escada, mas da escada. Exatamente. A pessoa está ali para preparar para o outro e ela tem um limite até onde ela pode brilhar. Exato. Né? Muito louco. Tem uma outra coisa também no Breaking Bad, que é coisa que a gente não percebe, que tem uma coisa de paleta de cores. Sim. Que tudo tem um significado. Tudo tem um significado. As cores, as cores da roupa, naquela até... O ângulo da cena. Exatamente, até tal parte da temporada. A trilha sonora, tá tudo dentro da trama. É impressionante. É por isso, tinha muita gente envolvida, né? Então, quando eles pegavam assim, em um episódio, uma equipe, no outro episódio, outra equipe, aquela equipe fechava em tudo que podia. A paleta de cores é o requinte do requinte mesmo. Né? E é muito subliminar, né? Sim. Aquela coisa que você não percebe, mas... Mas te leva já até a abrir a possibilidade de receber aquela sensação. Já. É, muito louco, cara. Eu acho que... Imagino o prazer que deva ter sido, né? Sim. Porque em dublagem a gente faz muita coisa ruim, né? Faz. Porque você não escolhe. Não. Volta e meia fala assim, você já recusou... Querido, se você recusa trabalho em dublagem... Não tchau, não existe isso. Você não escolhe. Às vezes dá vontade. Uma vez eu peguei para dublar, mas já estava tudo escalado, tudo. Eu tive que fazer. Eu fiz o Jonathan Dahmer, que era o cara que... É o Dahmer, né? O serial killer, né? Serial killers. E ele comia. Ele guardava na geladeira os pedaços do cara. A hora que começou a fazer, eu comecei a passar mal. E muita coisa que você estava falando aqui do Dexter, a mesma coisa. O pai estimulava ele a matar animais, a dissecar animais e tal. Para entender. Estimulou, eu não recuso o personagem. Eu faço bandido, faço cruel. Não tem como, você não sabe o que você vai fazer. Você não tem como. Mas tem coisas assim que é uma experiência que você não precisa passar. Você quer desver, às vezes, né? Nossa, demais, né? E como a demanda é muito grande... aí chega uma hora que você tem que fazer. Não, assim, eu costumo dizer, 70% do que eu dublo, eu não veria na TV. São, né? Muita coisa ruim. Não, muito reality show ruim. Sim, mas você tem que vestir a camisa do que está acontecendo. Entra e faz, meu amigo. Não pode ter crítica. Tem gente que fala assim, eu quero fazer dublagem porque eu quero fazer anime. Cara, você vai fazer anime. Você vai fazer, mas você vai fazer anime, você vai fazer documentário, você vai fazer novela mexicana, novela russa. Você vai fazer filme bom, filme ruim, ator bom, ator ruim. Exatamente. Né? Não tem essa, cara. Exatamente. E pegar um trabalho desse, nossa, é um privilégio. Nossa. Isso tá aí no teu top 10, com certeza. De trabalhos que você fez. Né? O Nelson Machado gosta muito, ele sempre fala, quando ele conversa comigo, do Discurso do Rei, que é um rei gago. O cara ganhou um Oscar, né? Ganhou. O ator. Ele era gago, mas não era um gago normal, que dá para você fazer brincando. É uma dificuldade de chegar lá, sabe? Isso é desafiador, cara. Nossa. Mas eu sou muito doido, eu gosto, entendeu? Então eu viajo nessas coisas. Quando você vai fazer teatro, você está com dor de cabeça, você toma uma coisinha, você entra com dor de cabeça, você entrou em cena, você não sente mais nada. Tá bom, vontade de fazer xixi, mesma coisa. Às vezes eu tô na coxinha e falo, cara, preciso ir ao banheiro agora, mas não vai dar tempo. E agora? Você entra, acabou. Quando eu estou na dublagem, quando eu começo a dublar, eu esqueço o tempo. O pessoal fala, Tira, dá pra gente ir ao banheiro um pouquinho, fazer um café? Eu falei, gente, por favor, o que vocês precisarem, vocês falam, porque eu enlouqueço aqui, eu tô na vibe.